é um tema muito importante quando nós começamos a verificar o que o digital trouxe para o mundo. Tem um livro fantástico de direito constitucional. Vocês me desculpem, ao longo da palestra eu vou falando livros, e que são livros que transformaram a minha maneira de pensar. Então, às vezes, podem ajudar vocês. Que se chama A Constituição do Algoritmo, do professor Francisco Calejon. Talvez um dos melhores livros de direito constitucional da atualidade. Esse livro é uma edição de 2023 e é um livro que ele é prefaciado por um grande constitucionalista, que é o professor Ingo Wolfgang Sarler, e pelo próprio ministro Gilmar. É um livro muito rico, porque ele demonstra basicamente o seguinte: o mundo em que nós vivemos, esse mundo digital não regulado, e a força que esse mundo digital tem feito sobre o mundo analógico. O mundo analógico está deixando de existir. Esperem os senhores, com o passar dos tempos, e aí é um risco muito grande, o Estado está pulverizado com as suas grandes instituições. Se continuarmos com um mundo digital não regulado, não existirá Ministério Público, não existirá Tribunal de Justiça e muito menos Estado. Nós precisamos da regulação urgente. A autorregulação do mundo digital, ela demonstrou que não serve. Não serve. Ou seja, o próprio mundo digital fazer a sua regulação. E por que ela não serve? Porque é uma terra sem leis, o mundo digital. E não só uma terra sem leis, às vezes uma terra sem autoria. Você não consegue identificar quem é o autor do dano. E toda essa dificuldade de trabalharmos com instituições tão grandes como o Ministério Público e Poder Judiciário, sem, evidentemente, um departamento de inteligência que saiba apurar corretamente o que está acontecendo. Então, eu estou na comissão do concurso agora do Ministério Público e eu sempre digo assim, nós queremos hoje promotores de justiça que sejam críticos em relação a isso. Porque o mundo digital é um mundo não de Estado, mas é um mundo de mercado. Nós temos que ter essa visão crítica. A história da internet, basicamente, ela começa assim, pela sociedade do conhecimento. A primeira forma de conhecimento que nós tivemos no mundo foi a biblioteca. A famosa biblioteca de Alexandria, que foi queimada pelos próprios romanos. Depois da história das bibliotecas, nós tivemos os monastérios, que foi uma outra forma de produzir conhecimento, os monastérios. Quem assistiu o filme O Nome da Rosa, ou leu Humberto Eco, vai lembrar a história justamente de um monastério que tinha livros e os padres lá dentro que produziam conhecimento. Depois é que vieram as universidades. As universidades, que são produtoras de conhecimento, chegaram só no século XIII. A Universidade de Direito em Bolonha e a Universidade de Medicina em Sardenha, na Itália. Lá que foi o começo da produção do conhecimento universitário. Direito é muito mais antigo. Me desculpa. Justiça é um conceito muito mais antigo que direito, porque justiça começa no Código de Hammurabi, na Mesopotâmia. E a escola de direito só começa no século XIII. Então tem muita gente que confunde direito e justiça. Direito como ciência vem a partir do século XIII. E justiça como trato pessoal vem desde que civilização é civilização. O que substituiu as escolas, as universidades, posteriormente, foram a sociedade das cartas. Galileu Galilei, muitas pessoas escreviam cartas e ali era uma produção de conhecimento. Até chegarmos, por fim, no começo do século XIX, com os laboratórios, o racionalismo formal, e em 1950, o grande choque. O quê? A criação da internet. Como que veio a criação da internet? 2 professores em Harvard conseguiram, através de seus computadores, mandar mensagens e e-mail um para o outro. Entretanto, isso não ficou nas universidades. Isso serviu para a Guerra Fria, de 1950 até quando o Muro de Berlim caiu. Ou seja, quando acabou a Guerra Fria, o que aconteceu? A internet foi para o mercado e as nossas vidas mudaram. Quando que é essa data, Fernando? 1994. Então, nós tínhamos o Código de Defesa do Consumidor de 90, que não tinha dispositivo nenhum a respeito de internet. Nosso Código Civil de 2002
não tem nada a respeito de internet, justamente porque ele é um projeto de 1973. Quem melhor tem trabalhos ou dispositivos como macrosistema é o Código de Processo Civil, que melhorou muito a aplicação do direito civil, melhorou demais, né? Entretanto, o que vai tentar regular hoje o mundo digital são leis paralelas. A lei do governo digital, a LGPD, que a rigor não é uma legislação para internet, é uma legislação para dados. O problema é que o Big Data fez com que explodisse a necessidade de fazermos uma LGPD. Então, nós não tínhamos uma ideia de LGPD, seguimos o modelo europeu. Até então, não tínhamos essa possibilidade. A defesa de dados no Brasil era feita pelo Código de Defesa do Consumidor, no artigo 43, e através da lei de habeas data. Mais nada. E nós não tínhamos preocupação com dados. Hoje estamos nós todos datificados. Eu não vou falar o nome de uma farmácia, porque eu vou estar sendo desleal, mas se você não entregar o seu CPF na farmácia, você não tem o desconto. De trás da entrega desse CPF, existe um mundo complexo do mercado que te segue o dia inteiro. Que te segue. E esse é um grande problema. Estamos datificados. Aquilo que Hitler fez com os judeus, que era marcar o número na pele, hoje a internet faz conosco. Estamos todos datificados. Eu não sou Fernando Rodrigues Martins. Eu sou 848-950-986-72. Eu sou o meu CPF digitalizado. Eles sabem tudo a respeito de mim. Se eu recebo um e-mail do Ministério Público do Espírito Santo me convidando para a palestra, do lado já vem um spam dizendo quais hotéis você prefere ficar em Vitória. Estamos datificados. Então, se existe o habeas corpus, se existe o habeas data, está na hora do Constituinte criar o habeas mente, porque eu quero ficar livre das operações que me rompem aquilo que é mais caro, que é a tomada de decisão. Se, antigamente, a preocupação dos franceses, no começo do século XIX, com o primeiro Código Civil, era a teoria da vontade, que era uma teoria subjetivista, e depois ela foi relida pelos alemães pela teoria objetiva. São dois tipos de teoria da vontade. Uma que é declaratória, eu vou interpretar o que está declarado, que é a alemã. A outra é que eu vou em rins e corações, que é a francesa. Eu tenho que apurar o que quis no momento psicológico da vontade. Hoje isso acabou. Essa discussão não existe mais no direito civil. Por que não existe? Porque hoje existe um espírito obsessor que se chama internet, que influencia a grande maioria dos nossos negócios. Ela influencia. E ela retira a nossa liberdade cognitiva, que faz parte da autodeterminação, que é um dos primados da nossa Constituição, ligada à livre iniciativa e à liberdade. Então, nós perdemos a capacidade de decisão. A todo momento vem uma influencer ou uma influência pelo digital. Talvez o livro do Calejon, A Constituição do Algoritmo, seja uma boa leitura para todos. Irão aprender certamente que ele começa a aula dele dizendo: eu chego na minha sala de aula e pergunto, qual foi a última vez que você foi ao correio enviar uma mensagem, uma carta? E nenhum aluno dele na Espanha levanta a mão dizendo, porque nunca foi no correio. Eu até desafio algum dos senhores aqui para saber qual foi a última vez que vocês foram ao correio. Mas o velho correio tem uma diferença do correio eletrônico. Qual que é? O sigilo. O velho correio, você pode confiar no sigilo. Porque se a carta vier aberta, você sabe que houve ali um rompimento. O problema é que nós entregamos todas as nossas mensagens da sociedade da informação para algumas big techs que dominam o mundo e que estão no Vale do Silício. Né? Todos os ministérios públicos utilizam Teams. Os tribunais utilizam Teams. E todos eles têm os nossos dados. Eu já estive na Curadoria de Patrimônio Público e lá, com os autos
em sigilo dentro do Teams. Eu não imaginava que isso ia ser possível. Como acreditam que os autos que existem ali do patrimônio público, seguindo corruptos, que nós precisamos daquele sigilo para fazer uma boa apuração, está no Teams? Será que nós podemos confiar nessa plataforma? Eis um grande problema. Mas, de outro lado, nós temos um outro problema. O volume de trabalho é tão grande que nós não conseguimos ficar sem o digital. Não conseguimos mais. Aqueles autos enormes não servem mais para nós. Me desculpe eu fazer essa pequena abordagem, mas eu precisava fazê-lo para pegar um estímulo para falar agora sobre os jogos. Eu começo dizendo para vocês o que eu disse no Congresso do Brasilcom. Estamos todos gamificados hoje. O que quer dizer gamificados? Gamificados é um desenho, é uma arquitetura digital, né, que facilita para muitas coisas. Primeiro, para a educação. Não tem nada melhor para a educação que você ensinar hoje um aluno através de técnicas de games. Eu tenho um filho médico, ele fala inglês muito bem. Aí se pergunta, que escola que você pôs ele? A do PlayStation. Aprendeu jogando PlayStation as gírias e a forma de dizer e o sotaque que precisa através da gamificação. A gamificação proporciona coisas boas, evidentemente, o aprendizado escolar. Mas vejam só, nós temos hoje a famosa Lei 15.100, que é a lei que proíbe celulares em escolas. Por que isso aconteceu? Por que essa lei surgiu entre nós, a Lei 15.100? E imaginem vocês, tem gente que diz, essa lei é uma loucura, porque está tirando a liberdade das crianças ou dos adolescentes. Proíbe-se a utilização do celular, como nosso Procurador-Geral de Justiça disse corretamente, retira-se, porque o celular ele não é um aparelho telefônico. Nós temos que ter ciência que ele é um device, e device é um dispositivo que fala com o mundo todo. Ele é, ao mesmo tempo, um computador, ele tem diversas funções, ele só não é um aparelho telefônico mais. Aliás, ninguém mais utiliza telefone, o telefone preto de casa. Esse é um objeto de decoração. E ninguém mais liga pelo sistema antigo, todo mundo liga através dos aplicativos, que não paga mais nada. Então, você tem uma grande redução de custos, né, por benefícios que parecem que são bons. Mas vejam só, os seus dados estão em cada ligação. Então, eu começo a dizer, estamos gamificados. E por que nós chegamos a essa gamificação? Porque o mundo digital facilitou a gamificação, possibilitou essa gamificação. E essa gamificação nos traz os seguintes dados. Só em 2023, nós tivemos uma movimentação financeira de 110 bilhões de reais no Brasil através das bets. 110 milhões de reais. Isso em 2023. Se nós continuarmos essa projeção de números, nós vamos perceber que em 2023, 14% da população brasileira, ou seja, 22 milhões de pessoas, jogaram através das bets. É um público considerável, é um público considerável. Agora, veja vocês, e a quantidade de PIX que eram feitas através para pagamento das bets também foi colossal, que o Banco Central chegou a dizer a respeito dos PIX, indicando basicamente o seguinte, que nós tivemos, através do Banco Central, 3 bilhões de pagamentos, 3 bilhões de reais em pagamentos por PIX para bets. Então, o lado que nós temos que trabalhar é o seguinte, essa gamificação veio através do esporte e especialmente as bets trabalham com qualquer esporte, mas especialmente no Brasil com o esporte de futebol, né? E junto com as suas publicidades. E aí ela traz um problema sério. Qual que é o problema? O problema é que ela não olhou a famosa lei do superendividamento, que é e que trabalha com crédito responsável. Então, nós temos, a rigor, um começo de legislação que aceita esse plano de arquitetura digital, mas que não olhou os riscos que poderiam advir daí. A rigor, nós temos leis boas, né, que tratam hoje do mundo das bets, mas a minha visão crítica é que ainda falta um dever de proteção suficiente. Eu vou tratar disso.
Basicamente, o que que nós temos no histórico de jogos? Como que era o cenário anterior? Se vocês olharem e lerem Aristóteles, ou São Tomás de Aquino, que era seguidor de Aristóteles, eles eram contra brincadeiras, mas aceitavam o ato de brincar. Brincar é muito bom. Eu até hoje brinco, eu sou um homem de 60 anos, eu tenho um grupo de. Eu sou flamenguista, eu estou num grupo de procuradores que são atleticanos. Vocês imaginam o que eu faço desse grupo? Eu brinco com eles. Né? Não posso estar perto na hora, porque pode partir para vias de fato. Mas efetivamente brincar é muito bom. Né? O ato de brincar é da essência do homem. Nós chamamos isso de lúdico. Então, desde Aristóteles, se diz o seguinte: a brincadeira boa ela tem que ser preservada. Se nós olharmos isso hoje, nós vamos ver que a brincadeira boa, ela se chama lazer. E o lazer, ele é aceito, ele é acolhido pela nossa Constituição Federal. São Tomás de Aquino, entretanto, ao aceitar o ato de brincar, ele aceitou, na realidade, a famosa ideia de jogos. É em São Tomás de Aquino que nasce a ideia de que jogos permitidos e jogos proibidos. Então, é muito mais uma lição moral, é muito mais uma lição ecumênica, digamos assim, do que uma lição jurídica, até porque nós não tínhamos nada de jurídico em termos de direito positivo, isso era direito natural. Em Justiniano, também em Roma, tinha os jogos que eram permitidos e os jogos que eram proibidos. O que aconteceu do desenvolvimento do raciocínio de São Tomás de Aquino serviu e foi acolhido pelo Código Civil. Primeiro, o que é um jogo? O que é uma aposta? Jogo é aquilo que eu coloco a minha ação humana fazendo parte do empreendimento. Então, se eu estou no famoso jogo do tigrinho, eu estou participando do empreendimento, da ação. É diferente de aposta, por exemplo, uma bet? É, porque na bet eu estou acolhendo a opinião de alguém. É por isso que, geralmente, quando a gente vai procurar um jogo de futebol na internet, está lá, probabilidade de ganhar. Já viram isso? Embaixo de qualquer anúncio de jogo de futebol, é porque ele está te induzindo a quê? A fazer a aposta numa bet. Ele está te induzindo. E aí você está acolhendo a opinião de alguém. Então, na aposta, você não participa do empreendimento, e do jogo você participa do empreendimento. A primeira legislação, agora sim, firme no mundo, foi o Código Civil francês, né, que fez aquilo que até hoje é repetido: a diferenciação entre jogos permitidos e jogos proibidos. O que é um jogo permitido pela legislação? Aquele jogo que é especificamente autorizado pela lei. Quando ele é autorizado, ele não é proibido e é autorizado, aquele jogo ou aquela aposta pode ser cobrada em juízo. Vejam, senhores, ele tem que ser não proibido e tem que ser permitido. Ele pode ser cobrado em juízo. Já aquele jogo que não é autorizado, se jogar, você não precisa pagar. Essa é a lição do nosso artigo 814 do Código Civil. Até hoje está assim. Então, nós tivemos um Código Civil, em 2002, que repetiu a ideia de 1916, que repetiu a França em relação a essa clivagem, jogos permitidos e jogos proibidos. Então, é uma questão interessantíssima e inteligente para todos nós. E o que aconteceu em virtude disso? Nós temos, lateralmente, leis que vão dizer o que são jogos permitidos e o que são jogos proibidos. Nós, do Ministério Público, da minha geração, né, eu estou com 60 anos, eu tive que estudar a lei de contravenção penal. Tive que estudar a lei de contravenção penal. E a nossa querida lei de contravenção penal, contravenção é uma espécie de delito, traz a proibição dos jogos de azar. É por isso que os jogos de azar são considerados o quê? Meros jogos proibidos. E é por isso que nada, você não precisa apostar, você não precisa pagar aquela aposta. Só que parece coisa boba, é uma mera contravenção, só que atrás, por exemplo, do jogo do bicho, existe uma rede de organização criminosa com lavagem de dinheiro e com domínio de certos aspectos setoriais da sociedade. Dou um exemplo: Rio de Janeiro, a questão das escolas de samba. Isso já é tutela de evidência. Aqui eu vou fazer uma nota de rodapé para o nosso querido Hermes Zanetti, uma tutela de evidência. O relacionamento entre jogo do bicho e escolas de samba. É ali que se lava o dinheiro.
O problema do jogo ilícito, então, olha o desenvolvimento que eu estou falando da palestra. O problema do jogo não autorizado está justamente aí o quê? Na falta de transparência e na lavagem do dinheiro. Hoje, a famosa Convenção de Mérida, que é a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, ela estabeleceu o problema da lavagem de dinheiro como o problema mais sério que existe no mundo, porque deixa de ser um crime acessório para demonstrar aonde que o dinheiro está sendo roubado. E quando não está sendo roubado do governo, está sendo roubado de você. Prestem atenção. Então, quando a ONU já articula para dizer que não pode ter lavagem de dinheiro, então nós precisamos o quê? Sermos transparentes e tentar regular essas relações. O problema é o seguinte, como que nós vamos resolver o problema das bets? É proibindo? Como que se proíbe o digital? Uma coisa é proibir dentro do Brasil. Outra coisa, e aquelas conexões que nós não conseguimos parar, que são somente .com? É o caso do jogo do Tigrinho. Como é que você impede a entrada desse jogo? É impossível. Porque o digital, ele não é da soberania, ele é contra a soberania, ele é abstrato, ele é do mundo. E isso facilita, então, o quê? A entrada de jogos que são piores do que as bets hoje reguladas. O que o governo fez, quando ele começou com a Lei 13.756 e depois ele já pulou para 14.790, é uma faca no pescoço. Ou ele regulava ou ele ia perder a queda de braço. Então é por isso que nós precisamos hoje de uma regulação que seja suficiente, que seja séria, para efetivamente evitar o quê? Os jogos patológicos. Mas precisávamos regular. Um outro dado que é importantíssimo, então. Se eu falo para vocês dessas regulações, eu preciso lembrar de um julgado do saudoso ministro Paulo Sanseverino, que era consumerista, né, do Rio Grande do Sul também. E esse julgado dele fala de jogos permitidos, jogos proibidos e jogos tolerados. Então, se nós tínhamos uma lei de contravenção que proibia o jogo do bicho, então esse é jogo proibido. A aposta ou o jogo, você não precisa pagar. Mas o jogo que é permitido, hoje, das bets, você tem que pagar. Tem que pagar. E os jogos tolerados? O que seriam os jogos tolerados? Quem não se lembra da Lei Zico, que foi sucedida pela Lei Pelé? O que essas duas leis trataram no Brasil? Trataram efetivamente dos bingos. As capitais tinham casas de bingos grandes, não sei se vocês estão lembrados disso. E esses eram os famosos jogos tolerados, mas eles não eram o quê? Permitidos. É por isso que apostas em bingos não precisavam pagar. Então, quando eu digo jogos sem permissão, eu tenho Schuld, alemão. O que é o Schuld? Uma obrigação. Mas eu não tenho Haftung. O que é o Haftung? A responsabilidade, eu não preciso pagar. Essa dicotomia do direito obrigacional vem para o direito do consumidor. A Lei 14.790, que é a lei das cotas físicas, das cotas fixas, ela regula esse ambiente de apostas. Ela dispõe altamente contra a questão da lavagem de dinheiro. E ela traz um dado importante porque ela proíbe a participação de menores. Ela tem uma vedação. E ela traz um princípio claro entre nós, que é o princípio da transparência. Traz uma outra vedação que é muito boa. A própria Bet não pode emprestar dinheiro para o apostador. Isso é um grande mérito que a legislação tem. Ela não pode. Mas isso ainda não satisfaz, porque muitos vão retirar do Bolsa Família, já estavam retirando, agora há uma proibição, e muitos outros vão retirar do quê? Do seu crédito pessoal, dentro do seu aplicativo, que é o banco, para fazer a aposta. A legislação trouxe alguma coisa sobre jogos patológicos. O que é o jogo patológico? É o viciado. Hoje, nós temos uma dificuldade muito grande de ficar sem o celular. Muito grande. A legislação que proibiu crianças e adolescentes até o final do ensino básico
ficar longe do celular tem razão de ser. Você imagina na Inglaterra, isso tem um nome, chama nomofobia, o medo de ficar sem o celular. Antigamente, a turma tinha medo era da Polícia Federal pegar o seu celular. Hoje, ninguém tem mais medo da Polícia Federal pegar o seu celular. O problema não é pegar o seu celular, é você ficar sem o seu celular para você ficar o dia inteiro fazendo o quê? O dígito. O que é o dígito? O dedo. Você perde a sua consciência, você não utiliza o cérebro e você só utiliza o quê? O dedo. Você está viciado. O nome disso na economia se chama economia da atenção. Você é um usuário do crack digital e não sabe disso. Não sabe disso. Às vezes nós ficamos com raiva com as pessoas que custam a nos responder um WhatsApp. E às vezes aquela pessoa está tentando se libertar do WhatsApp. Tentando se libertar. Eis a economia da atenção, que nos prende o dia inteiro. Então, eu chamo a atenção de vocês para um livro muito bom, mas chama Liberdade e Resistência contra a Internet, de James Williams. Que nós precisamos estar livres da internet para poder voltar ao normal. Não sei se vocês perceberam isso. Vocês viram que nós estamos mais cansados no dia a dia? Por quê? Porque nós vivemos dois mundos, o mundo real e o mundo virtual. E o mundo virtual não tem hora. Eu imagino o nosso Procurador-Geral de Justiça aqui do Estado do Espírito Santo, né, que tem que ficar atento 24 horas por dia no celular por qualquer situação de emergência que possa se seguir aqui de nível estadual. De nível estadual. O seu secretário também, né, vai que acontece alguma coisa com o porto daqui, vocês têm que estar ligados 24 horas. Isso é uma escravidão do seu corpo eletrônico. Nós vencemos a escravidão física, mas nós estamos presos mentalmente dentro do mundo digital. Agora, imagina para aquele que tem a patologia de jogar de forma compulsiva. Ele só vive para isso. E o problema de jogar compulsivamente não é tão somente também o vício. É porque, às vezes, ele perdeu tanto que ele quer recuperar aquilo que ele perdeu. Então, ele continua naquele círculo, né? Nós chamamos isso de economia circular. Péssima para tudo. Péssimo. Então, veja só, o que aconteceu com o mundo digital? Eu lembro aqui de um livro do professor, um dos melhores filósofos do direito que nós temos, que é o professor Vivos, que nós tínhamos o Miguel Reale. Depois dele, hoje nós temos o Tércio Arruda Ferraz Júnior. E ele escreveu, o último livro dele é um livro de 2021, Procurador-Geral, sobre decolonialidade e o mundo digital. Então é ele que brinca. Nós perdemos a nossa memória e mexemos só com dígito, ou seja, mexemos só com o dedo. E esse livro dele é muito rico, porque ele nos indica justamente isso, né? A severidade do mundo digital que não deixa nós termos a nossa independência. Então, do ponto de vista da legalidade hoje, as bets são permitidas e as apostas devem ser pagas. Mas isso sim, porque foram reguladas. E do ponto de vista do Código de Defesa do Consumidor, aí nós temos uma outra perspectiva. Por quê? Se for constatado que o apostador é um apostador patológico, vocês sabiam que nós temos uma CID para isso? Reconhecida pela Organização Mundial de Saúde, que diz basicamente que esse tipo de vício se chama ludopatia. Ele é viciado no jogo. E se ele é viciado no jogo, ele é um doente. Se nós tivermos um atestado indicando que ele é uma pessoa que é viciada e doente, o que acontece? Ele, além de ser consumidor, porque isso é uma prestação de serviço, a Bet é uma prestação de serviço, está dentro do artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor. É uma prestação de um fato. Ele não é um contrato civil, muito embora o Código Civil, no artigo 814, permita a Bet, porque tem uma legislação, a 14.790,
O Código de Defesa do Consumidor, ele é aplicável, tanto que a própria lei reconhece a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Se ele é aplicável ao Código de Defesa do Consumidor, e nós estamos perante uma pessoa doente, ele não é só vulnerável, porque todo consumidor é vulnerável, ele é hipervulnerável, porque ele está doente. E, nesse caso, o que acontece com as apostas dele, no meu modesto entendimento? Elas são nulas de pleno direito. Nulas. Por quê? Porque o Código de Defesa do Consumidor é uma norma de ordem pública, é uma norma de interesse social. Então, as bets sofrem um grave problema. É o problema do Código de Defesa do Consumidor que deve ser aplicado. Quando você tem uma bet que não está evitando esse jogador patológico de ser doente, o que nós precisamos fazer com ela, já que somos membros do Ministério Público? Processar. Nós temos que processar, inclusive pedir danos morais coletivos. Eu iria com o meu querido Hermes Aneto, de novo, outra nota de rodapé. Talvez fazer um processo estrutural naquela bet seria a melhor resposta. Porque o processo estrutural, antes de tudo, ele é pedagógico. Então, você vai acompanhando ali os passos que são essenciais, sem perder o poder de intervenção que o Estado terá através do Ministério Público e através do Poder Judiciário. Inclusive fazendo audiências públicas, campanhas educativas e daí para fora. Então, é importantíssimo levarmos essa discussão de nulidade dentro das apostas para essas pessoas que estão o quê? Viciadas. Esse é o primeiro ponto. A primeira nulidade é a nulidade pela ludopatia. A outra nulidade. Nós tivemos a atualização do Código de Defesa do Consumidor pela Lei 14.181, que é a Lei de Superendividamento. A Lei de Superendividamento, ela é muito boa. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Quando eu fiz concurso em 1990, não, eu estou velho. Quando eu fiz concurso em 1990, às vezes caía a matéria de direito comercial. Aí você tinha que estudar títulos de crédito com Fran Martins. Quem que não lembra de Fran, da minha época, Fran Martins? Livrão grosso, dava para você jogar na sogra, paf, resolvia todos os problemas do mundo. Fran Martins, um grande comercialista. Hoje, a lei de superendividamento mudou toda a estrutura do crédito. Hoje nós não temos o crédito, nós temos um crédito qualificado que se chama crédito responsável. Vou fazer aqui uma metáfora. No Brasil, não se fala defesa da pessoa humana no artigo 1º da Constituição Federal. Se diz o seguinte: defesa da dignidade da pessoa humana. Por que não fala de pessoa e fala de dignidade? Porque se falasse só de pessoa, não estaria qualificando a pessoa que a Constituição quer. E qual que é a pessoa que a Constituição quer? A pessoa digna. Só serve essa. Então, que tipo de crédito que serve para nós? É qualquer crédito? Não. É o crédito responsável. Esse é o segundo motivo de nulidade. O que é o crédito responsável? Crédito responsável é aquele crédito que tem todas as informações necessárias. Quem que é o credor? Qual que é o juro que está estabelecido? Como que se calculou esse juro? Qual que é a forma de cobrança desses juros? Há algum atravessador junto ao fornecedor desse crédito? Primeiro, então, nós temos informações específicas. É o famoso artigo 54B. Mas outra coisa, olha que interessante. Compõe ainda o conceito de crédito responsável o 54C, que são as vedações. E uma das vedações é o crédito que não provém do assédio. Se antes o assédio era só moral e sexual, hoje o assédio está onde? No mercado. No mercado. Eu tive que dar uma palestra em um banco em São Paulo. Aí muitos perguntam, por que você corre, Fernanda? Porque eu dou uma palestra ruim, às vezes machuca, e eu tenho que sair do ambiente rapidinho. E eu fui nesse banco. O banco, a todo momento, elogiando o mundo digital. É lógico que ele elogia o mundo digital. Por que ele elogia o mundo digital? Porque ele reduziu a quantidade de agências, ele diminuiu a quantidade de caixas,
Ele faz todas as transações pelos aplicativos e veja só, é você que faz as transações. Você que presta o serviço para o banco pagando o banco. E ele te arrasta para o mundo digital a todo momento. E você paga para ele por conta disso. Se você abre o aplicativo do seu banco, o que tem lá dentro do aplicativo do seu banco? Uma conexão direta para a Amazon, uma conexão direta para Magalu. E lá está escrito ainda, cashback. Ou seja, se você comprar aqui comigo, eu te dou um descontão. O que ele está fazendo? Ele está indo dentro da sua mente, impulsionando você a gastar. Numa sociedade em que nós temos 40 milhões de superendividados no Brasil. O que quer dizer isso? Abaixo da linha da pobreza, abaixo do artigo 6º da Constituição Federal. Então, isso é uma agressão. O crédito não é responsável quando há assédio ao consumidor, e esse assédio existe a todo momento. É o 0300 te ligando toda hora, é dentro do banco, são as publicidades abusivas. Mas o crédito também não é responsável quando o risco é transferido para o consumidor. O artigo 54D determina que o fornecedor de crédito avalie o perfil do consumidor para ver se ele pode ou não ser usuário do crédito. A Bet avalia o perfil do consumidor? A Bet tem conhecimento se esse consumidor está endividado e se ele poderia fazer aquele tipo de aposta? Então, nós temos duas grandes nulidades pelo Código de Defesa do Consumidor no que respeita o quê? Os jogos apostados online no Brasil. Mais uma vez, eu fico muito contente com o Código de Defesa do Consumidor. Apesar dele ser de 90, a gente tentar aprovar a lei do comércio eletrônico, até hoje não conseguimos só aprovar a lei do superendividamento, mesmo assim ele é um código rico, porque ele é o código do vulnerável. E o que é o vulnerável? Aquele que sofre as falhas de mercado. Aí não importa se você é rico, se você é promotor, se você é desembargador, seja o que for, todos nós somos consumidores e sofremos com as falhas de mercado. O que nós precisamos fazer a respeito das bets no Brasil? Regular melhor. Regular com maior intensidade. Não podemos proibir porque o lazer ele é aceito na nossa Constituição. Isso se chama dimensão lúdica da pessoa humana. O que nós temos que evitar é o seguinte, é o superendividamento e o abuso sobre o consumidor hipervulnerável. Nós temos que saber regular, saber trabalhar e sermos conscientes. Nós que eu falo, especialmente o Ministério Público. E eu vou encerrar falando do MP. O MP brasileiro é o melhor do mundo. O MP brasileiro é o melhor do mundo. Se vocês forem no exterior, nosso querido Zanetti já foi muito para a Itália, eu também já viajei um bocado. Geralmente os ministérios públicos são só criminais no mundo inteiro, geralmente. E aí eles têm algumas passagens interessantes, assim, de legislação para o consumidor, mas o MP vai trabalhar na parte criminal. Legislação ambiental, mas vai trabalhar na parte. O nosso não. O nosso procurador-geral é daquela época do Riani, lá de Minas Gerais, do Monteiro de Minas Gerais, em que pensaram o Ministério Público que fosse a vanguarda dos direitos fundamentais. É por isso que o nosso Ministério Público é um guarda-chuva de direitos fundamentais. Na Constituição Federal escreveu assim, interesse social e individual indisponível. Mas interesse, na realidade, é a tradução de deveres fundamentais e direitos fundamentais. É nosso dever, enquanto Ministério Público, fazer valer os direitos fundamentais, especialmente dos mais excluídos, especialmente daqueles interesses individuais indisponíveis, que levam o quê? A exclusão social, que leva ao abuso de posição jurídica e aquilo que afasta cada vez mais o homem daquilo que seria essencial numa democracia,
que é a liberdade de pensar e a liberdade de tomar a sua decisão. São essas minhas reflexões. Eu tenho um artigo sobre isso, escrito com a professora Cláudia. A gente já está partindo para os outros escritos. Só chama a atenção de todos que, por essa lei de proibição de celulares na escola, nós do Ministério Público temos uma outra dimensão agora, para dizer que, pela primeira vez, se reconhece que o mundo digital é pernicioso à saúde humana. Então, isso está legislado, está positivado. E é esse o nosso ponto de partida. Muito obrigado, foi uma honra estar com vocês. Desculpa ser enfadonho aqui.